Olá, irmãos queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Nesta manhã eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, que está lá no livro de Ageu, livro do profeta Ageu. O texto que eu quero ler para nós construirmos algo ao teu coração está em Ageu capítulo 1, no verso de número 2. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Esse momento é o momento da restauração do templo. O povo de Deus está voltando do cativeiro, do exílio babilônico. E esta obra, ela fica parada durante 16 anos, ela fica embargada, porque os homens se sentiram incapazes, os homens se sentiram desanimados para reconstruir o templo. Os homens se sentiram intimidados pela oposição dos inimigos. Então, nesse tempo, Deus levanta Ageu e Deus levanta Zacarias para profetizar para este povo. A profecia deles tem uma única missão. E essa missão é trazer aquelas pessoas de volta para aquela reconstrução. Trazer aquelas pessoas de volta para reconstruir aquilo que Deus havia começado. O que eu quero falar é a respeito de uma construção, não física, mas algo espiritual. De uma construção, de um projeto eterno, de um reino eterno. Eu quero falar a respeito dessa construção e dizer para você que um processo se faz necessário para que Deus reconstrua o seu propósito, as suas vontades em nossas vidas. Observe que o texto fala que este povo afirma, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma. Irmãos, cuidado para não fazer afirmações que não estão conectadas com o céu neste tempo. Cuidado para nós não afirmarmos aquilo que Deus não está afirmando. Cuidado para nós não dissermos sim naquilo que Deus não está dizendo sim. Cuidado para nós também não dizermos não naquilo que Deus não disse não. Então, entender o movimento do céu, entender a vontade de Deus, isso faz toda a diferença nesse tempo. A oração que Jesus nos ensinou, olha a oração que o Pai nos ensinou lá em Mateus 6. Ele diz assim: na terra como é no céu. Aqui na terra como é feita no céu. Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Então nós precisamos alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Não é tempo, irmãos, de ser governado pelas circunstâncias. Esse povo estava sendo governado pelas circunstâncias. Esse povo estava sendo governado pela incapacidade, pela intimidação. Mas eu quero dizer para você, chegou um tempo que nós precisamos ser governados por uma atitude de fé, por uma iniciativa daquilo que Deus já propôs em nosso coração. Então a primeira reflexão que Ageu chama esse povo e faz esse povo é a respeito da prioridade. A prioridade, as primícias, o primeiro. Ageu chama aquele povo à reflexão. Observe que no capítulo 1, no versículo 5 e 6, a palavra do Senhor diz assim: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Meu Deus. Ageu está dizendo, enquanto vocês corriam atrás
das suas vontades e não da prioridade de Deus, da prioridade daquilo que Deus tem para vocês. Tudo que vocês comiam, tudo que vocês investiam, tudo que vocês depositavam, tudo que vocês recebiam era para colocar numa bolsa furada. Sabe, irmãos, quando você corre atrás da sua prioridade, que é Deus, da primícia que é o Senhor na sua vida, Deus vai suprir a sua necessidade. Eu estou sendo profeta de Deus para a sua vida nessa manhã. Eu quero dizer que Deus será o supridor da sua necessidade. Ageu disse: vocês estão indo cuidar da sua casa, enquanto a minha casa está abandonada. Vocês estão indo cuidar dos seus negócios, enquanto a minha vontade e os meus propósitos vocês têm deixado de lado. Vocês têm deixado de lado. Então Deus agora começa a dar uma instrução. Versículo 8, Deus fala assim: suba o monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Suba o monte para trazer a madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja eu glorificado, diz o Senhor. Deus começa a dar um projeto para esse povo. Deus está nos convidando, irmãos, nessa manhã para o mover dele sobre nós. Deus está nos convidando nessa manhã para um posicionar de obediência à sua palavra. E quando nós voltarmos para o Senhor está dizendo: eu vou mover céus e terras em seu favor. Observe no versículo 13, no mesmo capítulo 1 ainda, Deus diz assim: então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. E ele disse: eu estou com vocês, declara o Senhor. Meu Deus, eu estou com vocês. Sabe o que animou este povo? Não foi o saldo na conta bancária que aumentou, não foi o financeiro que fez com que eles pagassem toda a dívida. Sabe o que animou esse povo? Não foi Deus mudando todo o cenário, não foi Deus fazendo as coisas da forma como nós queremos, da forma como nós imaginamos. O que animou esse povo foi a presença de Deus, a promessa da presença de Deus. A mensagem do profeta Ageu era essa: assim diz o Senhor, assim declara o Senhor, eu estou com vocês. Nesta manhã Deus manda dizer para você: Ele está com você. Ele está presente na sua vida. Ele está presente nessa batalha, Ele está presente nessa luta, Ele está presente nesse momento que você está enfrentando. Ele está presente. Creia nisso. Aí lá no capítulo 2 de Ageu, versículo 7, o Senhor diz assim: farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Escute isso. A presença de Deus traz os recursos que eu e você precisamos. A presença de Deus vai trazer o recurso que eu e você precisa. Talvez o recurso que você precisa hoje não seja o financeiro, seja um recurso emocional, uma cura emocional, uma cura física, uma cura no lar, uma restauração na sua família. Eu quero dizer para você que a presença de Deus vai atrair todos os recursos necessários para um milagre acontecer na sua vida. O que eu tenho que fazer, pastor? O seu primeiro compromisso tem que ser com a presença de Deus. Depois começa o seu dia. Alinha a sua vida à presença. Alinha a sua vida à presença. Depois virá o recurso. Sabe como é que Ageu termina esse capítulo 2? Lá no versículo 19, eu quero entregar essa palavra para você. Eu quero entregar essa mensagem para você. Olha o que a palavra de Deus diz. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje,
A videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante abençoarei vocês. Vou repetir o versículo 19. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira e a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante abençoarei vocês. Ouça isso, meu irmão, minha irmã. Eu libero sobre a sua vida nessa manhã. A estação mudou. O celeiro vazio já ficou para trás. Pela fé, a escassez acaba hoje. De hoje em diante, eu declaro sobre a sua vida uma nova estação, um novo tempo de Deus vindo, um novo manifestar de Deus vindo sobre a sua vida. Creia, tem milagre de Deus vindo. Mas o meu conselho, a ordem de Deus, dê prioridade à presença. Não levante, não acorde, não comece seu dia sem buscar o Senhor. Busque o Senhor em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe no nome precioso de Jesus.